Meu nome é Nides de Freitas, eu tenho hoje 70 anos de idade, sou aposentado pela EDP, fui funcionário da EDP por mais de 33 anos, me formei e trabalhei na EDP. Cheguei em Marechal aqui nos anos 70, precisamente em 1972, que eu cheguei em Marechal Floriano. Marechal Floriano era um distritozinho, considerado como uma vila. Eu me recordo como fosse hoje, Marechal Floriano tinha na época 183 casas, porque eu trabalhava na área de distribuição da EDP, que é a antiga Excelsa, que hoje é EDP, mas era Excelsa, e eu vim para gerenciar o escritório aqui. Eu tinha 12 colaboradores que trabalhavam comigo, né, com todo o equipamento, viaturas, e aí como eu andava pelo distrito, aí eu passei a ter uma curiosidade de saber quantas casas existiam em Marechal. E fui contando e tinha 183 casas na sede do município, né? Não contando Araguaia nem Santa Maria, na sede do município. Aqui, essa rua onde eu moro mesmo, tinha umas 3 ou 4 casas. Ainda tem algumas que estão da época ainda, sabe? Era praticamente uma estrada, chamavam até Estrada de Costa Pereira. E aí a gente foi trabalhando, e eu, como sou uma pessoa que eu trabalho na EDP, na Excelsa, e eu tinha, assim, muita vontade de ajudar a Marechal Floriano. Eu não sou nascido em Marechal Floriano, eu sou nascido no município de Delmiro Martins, precisamente na colônia de Jucu, mas meu pai trabalhava também na antiga Central Brasileira, e ele morava em Delmiro Martins, ele é responsável pelo Campinho, né? Delmiro Martins é o município, pelo Campinho. Então ele chamava guarda-fio. E quando eu entrei na EDP, na Excelsa, em 1970 que eu entrei, eu trabalhei um ano e pouco em Vitória, casei, tenho 3 filhos, 2 mulheres e um homem. E assim que eu trabalhei um ano em Delmiro Martins, eles montaram o escritório de Marechal Floriano e me transferiram para cá. E eu vim gerenciar o escritório aqui. E aqui eu fiquei, fiz raiz, adoro Marechal Floriano, criei meus filhos aqui, meus 3 filhos aqui. As ruas de Marechal era tudo estrada de chão, não tinha nada calçado, não tinha nada. Realmente o distrito, ele era muito abandonado por Delmiro Martins, né? Na época, né? E eu sempre gostei de mexer com a comunidade. Eu me enganjei nas melhorias para Marechal Floriano. Hoje, bem poucas pessoas sabem, Marechal Floriano tinha um repetidor lá no Morro da Torre do Repetidor, chamado Terreno do Seu Manelzinho, Falcão. Foi na minha época que conseguimos botar a televisão. Chegou por volta de 1976, 77, que chegou a televisão em Marechal Floriano. Que não tinha, a pessoa aqui não tinha televisão. Então nós fizemos um movimento. Na época, o finado Agipe, né, o pai do Dr. Jeff, saudoso do Sr. Agipe, o Dr. Stack, fomos a Campinho, na prefeitura, que é cobrado o prefeito, que era o seu Moacir Vargas na época. Então, o seu Moacir Vargas disse que ele não podia nos ajudar, mas que eles dariam um repetidor para nós. E deu um repetidor lá de Marechal, lá de Delmiro Martins, tinha um repetidor, deu. Hoje tem pela prefeitura, mas os primeiros repetidores de Marechal foi nós que lutamos para fazer. E a gente fazia manutenção. Lá tinha as pessoas antigas de Marechal, como o senhor José Pereira, né? O senhor Lino Pereira Pinto, né? Na Braquiel, meu amigo Fábio Venec, né? Que ajudou muito na criação do município de Marechal Floriano, também ajudaram muito. Então, são as pessoas antigas que já partiram, né, para a eternidade. O senhor Ari Finado Ari também, né? Então talvez a gente pode até esquecer o nome de outros, mas as pessoas antigas. Então a gente preocupava e eles ajudavam o crescimento do Marechal Floriano. E tinha a Associação para o Desenvolvimento Urbano e Rural do Marechal Floriano, que foi uma pena que essa associação acabou, né? Deixaram acabar a associação, né? Por volta de 1986, que eu eu era secretário da associação, e depois eu cheguei à presidência por mais de uma vez também, né? E essa associação, ela foi de grande valia para Marechal Floriano,
porque nós conseguimos muitas coisas, mesmo distrito na época, nós conseguimos. O Bradesco de Marechal Floriano, ele veio através da associação. A creche que tem lá, Flomiro Enes, lá no Alto Marechal, a energia que sai de Marechal, que vai a Ribeirão do Cristo, foi através da associação. Mesmo sendo um distrito, nós tínhamos, nós dávamos assistência médica. Nós tínhamos um deputado, o finado Luiz Batista, que era o médico que vinha, né? E o finado doutor César Velo Pupim, foi uma pessoa que nos ajudou muito a Marechal Floriano. Ele iniciou a vida dele aqui como médico, né? Todo mundo gostava muito do finado doutor César Velo Pupim. Naquele prédio, hoje não funciona a prefeitura. Aquele prédio é da comunidade, aquele prédio foi fundado pelas essas pessoas, pela comunidade que fizeram aquele prédio. E depois de muitos anos, foi doado para o município para fiz a sede da prefeitura. E então essa associação, ela fez muito, nós fizemos muita coisa aqui para o Marechal Floriano. E aí surgiu sempre tinha a ideia dessas pessoas mais antigas, ela tinha a ideia de nós tentarmos talvez criar um município, né? Mas aí a criação no município não pode envolver política, tem que envolver trabalhos comunitários, a sociedade que tem que se envolver. Nós precisamos do político, né? Para votar, para aprovar os projetos, mas o trabalho tem que ser pela comunidade. E a gente via, eu cansei de participar de algumas reuniões que vinha às vezes um político, vinha, não, porque nós vamos emancipar, e daqui e dali, e vinha a eleição e ele sumia, né? E aí, quando chegou eu me lembro como fosse hoje, 19 de janeiro de 88, bateu uma luz na cabeça, vamos trabalhar no processo de emancipação do Marechal Floriano? Vamos. Aí nós juntamos um grupo de pessoas e falamos, mas como é que como que não começar isso? Nós precisamos de um político. E na época, o Paulo Artung, ele era deputado. Nós convidamos o Paulo Artung, através do Pedro Kella também, de quem mora em Doimar de Pedro Kella, foi um grande parceiro nosso também no município também, né? E então o Pedro Kella conseguiu, ele era muito amigo do Paulo Artung, eu não tinha conhecimento do Paulo Artung, então ele convidou o Paulo Artung veio na reunião. Então, como o Paulo Artung é deputado, ele veio e disse a nós o que nós tínhamos que fazer, quais os pré-requisitos que nós precisávamos para dar entrada no processo de emancipação. Nós fizemos a primeira reunião, dia 19 de janeiro de 88, lá no salão, por trás da igreja, tinha uma sala, fizemos uma reunião ali. Paulo Artung veio, precisava na época ter uma base de acho que 10 mil habitantes, ter uma renda per capita inferior a 50% de Domingo Martins, que não podia deixar o município, atrapalhar o município de Domingo Martins por causa da nossa emancipação, né? Tirar a receita do município, tinha que ter 200 residências, então isso seria a sede, né? E aí, como já tinha 183, nesse aí tinha mais de 200, né? Foi em 88. Quando nós fizemos a primeira reunião, quando nós decidimos que nós iríamos trabalhar em cima do processo da nossa emancipação, da criação do nosso município, o primeiro passo que nós fizemos foi, eu tinha um amigo de Vitória, que era amigo de infância, e tinha uma gráfica, e eu mandei imprimir 100 plásticos desse aqui, e distribuímos para a população, para os carros, colocar no carro, tá? Que era dizendo emancipação já, distrito de Marechal Floriano e Araguaia. Foi o primeiro passo que nós fizemos. Eu podia divulgar. Então o carro ia a Vitória, ele já estava divulgando que Marechal estava com o desejo de emancipar. Então nós fizemos esse trabalho. E então nós demos a entrada com 200 e tantas assinaturas. Aí nós pegamos as assinaturas dos eleitores, com o título eleitor, documento, uma coisa muito bem feita. E nós pegamos de município do sede do Marechal Floriano, Santa Maria, Chibituru, Araguaia, e entramos com o nosso processo de emancipação na Assembleia Legislativa. Nós formamos uma comissão, e dessa comissão me tiraram, eu como presidente, que eu sempre fui encostado de mexer, que me tiraram como presidente. Então, tinha eu, a doutora Cirlei, o Natalino Vieira Nunes, o finado Agostinho, né? Até o Vivazem, né? Todas pessoas que já faleceram, mas eles participavam, né? E era uma comissão de uns 8, 10 pessoas, e a gente deu entrada lá nesse documento, com tudo registrado em cartório, tudo com firma reconhecida, para
para não ter desconfiança de nada, que era montagem nada, uma coisa muito bem elaborada, né? E o presidente da Assembleia na época era Dr. Dito Lírio. Aí o Dr. Dito Lírio deu o prosseguimento, foi para a Comissão de Justiça da Assembleia. Com poucos meses veio a resposta para nós que nós não tínhamos, estava faltando um requisito nosso, que era população e a renda. A per capita nossa não daria, faltava um pouquinho. Mas não foi como, não recebemos isso como um balde de água fria no processo. Nós paramos, refletimos o que nós tínhamos que fazer e em 1990, poucos meses depois, apareceu o deputado Lúcio Merson, que hoje é até falecido. E Lúcio Merson, ele veio e disse que nós queríamos ajudar. E ele era como presidente da Comissão de Justiça na Assembleia. Ele falou, a lei mudou. Aí demos sorte que a lei mudou. E já podia ter menos habitantes, que teve uma mudança na lei. Tem uma brecha na lei que eles acharam lá e nos facilitou. E ele falou assim, puder dar novamente entrada lá que nós vamos trabalhar em cima disso aí. E nós demos entrada de novo, com outras abaixo-assinadas, com a documentação. E aí o presidente da Assembleia, na época, também mandou para a Comissão de Justiça e começou o trâmite legal do processo de emancipação de Marechal Floriano. E então nós já tínhamos nesse meio tempo que o nosso processo parou, ele mesmo orientou nós, pessoal, vocês procuram outro distrito que era Marechal e Araguaia, né? Sede e o distrito de Araguaia. Aí nós fomos a Vitor Hugo, a Pedra Azul, para tentar trazer o Pedra Azul para nós. Inclusive o BGE fez mapeamento das divisas, tudo, fez também com o Pedra Azul. Mas lá o pessoal não foi na nossa, não quiseram vir com nós, que eles tinham a vontade de emancipar sozinho. Esse até hoje não conseguiram. Tá? E aí a lei mudou, facilitou. Falando, então, graças a Deus, nós vamos fazer sozinho mesmo. Os 2 distritos mesmo. Aí fizemos um processo, né? Aí fomos trabalhando num processo interno Marechal Floriano, conquistando a comunidade e lá na Assembleia também, com os deputados lá também, tudo, né? E aí o BGE mandaram a cartografia para o Rio de Janeiro, o BGE do Rio, que é ligado ao Rio de Janeiro, e o BGE autorizou a fazer as divisas do município de Marechal, o pretenso município de Marechal Floriano. E eu andei nas divisas todinho com o rapaz do BGE, o Mário Sartório, eu andei todos os pontos, mapeamos tudo certinho. Hoje a divisa do município eu conheço ponto por ponto, onde aqui, para limite com Guarapari, com Alfredo Chaves, com Domingo Martins, todos os pontos eu andei com ele, com o Flávio, com o Sartório. E aí, nesse meio tempo, nós começamos a organizar, aí o movimento começou pequeno, com a comissão, e as pessoas do distrito foram enganjando, foram aumentando o número, né? E foi uma festa que nós fizemos, e aí quando chegou no dia 30 de junho de 91, o Tribunal Eleitoral autorizou o plebiscito. Então nós tivemos, na época, eram 3.000 e poucos eleitores que nós tínhamos, 4.200 e poucos eleitores, nós tivemos 3.200, 500 e poucos votos sim, tivemos, tem os números, eu estou falando assim, mas tem os números certinhos, nos mapas que eu tenho todos eles guardados, temos 288 não, ainda tivemos não. Mas nós fizemos um trabalho magnífico. E aí, como nós estávamos já com o processo de emancipação, já bem adiantado, e a gente sabíamos que a gente nós íamos conseguir, aí nós pedimos autorização ao nosso juiz da comarca de Marechal e Domingo Martins, doutor Sebastião Vieira Rangel, que a gente podia fazer uma consulta ao nosso eleitor. Aí foi eu mesmo que elaborei. Eu elaborei o mapa do município, mais ou menos Marechal Floriano, emancipação é progresso, e aqui atrás a gente botava assim, ó, concorde com a transformação do distrito de Araguaia e Marechal Floriano, em município de Marechal Floriano, assinado X apenas se sim.
para saber das comunidades como é que ela estava. Fizemos uma pesquisa, se a pessoa era a favor ou não. Nós fizemos tudo certinho, com número de título de eleitor, com idade, né? Onde é que morava, qual era a profissão, se ele era a favor ou não da emancipação. Aquele que era sim, aquele que era não, nós trabalhamos em cima dele para tentar reverter o voto não, né? Aí nós íamos nas localidades, Bom Jesus, a reunião de todas as localidades. Bom Jesus, Suí de Baixo, Sede, Araguaia, Vitor Hugo, vimos todas as comunidades, nós fizemos reuniões com a população. Tudo registrado em ata, nós fizemos 38 reuniões. Na época houve algumas correntes do não, né, como sempre, algumas pessoas contrárias, próprias pessoas do nosso município contrário, e hoje estão usufruindo que o município realmente foi vantajoso na emancipar, né? Na época eles não tinham essa ideia de que era vantajoso para nós, né? E eu, como presidente da comissão, a gente fez carta aberta à população. Eu redigi muita carta, eu tenho guardado, inclusive eu quero que o município receba essa documentação, faz a triagem dela direitinho, para ficar na história do município. Porque as pessoas que trabalharam, as pessoas antigas que trabalharam na emancipação, muitos já não estão mais no meio de nós, né? Mas as novas, eu tenho certeza que os novos vão assimilar isso, que precisa o município. Um município sem história não é um município. Mas a gente tem uma história que a gente tem que preservar para os nossos netos, nossos filhos que estão vindo aí, nossos netos, bisnetos, que eles saber quem que realmente foi os lutadores para a criação desse município, né? Aqui eu tenho esse livro de ata, é um livro de ata de todo o nosso processo de emancipação, todas as reuniões que nós fizemos, desde a primeira até a última reunião, em 22 de janeiro, a primeira foi 19 de janeiro de 88, a segunda foi em 22 de janeiro de 88, e ali nós temos uma comissão que eu quero deixar registrado o nome das pessoas que compunham essa reunião, né? Que mesmo essas pessoas, o nome delas irão ficar na história de Marechal Floriano também, tá? Que a reunião foi formada por Luiz Afonso Maiago, doutora Cirlei Pereira Pinto, Maiago, Nísio de Freitas, Jorge Luiz Tadeu Módulo, Oswaldino Litt, Geraldo Regiane, Ildefonso Lovati, o Fonsim, para quem não conhece, conhece só como Fonsim, né? Augustino Rodrigues, Francisco Nunes Davel, Altevir Antônio Fassen, Lorival José Cusco, o Lori Schunk, e Elane Dulce Pereira Pinto Endres, e Adil José Cardoso Zoca. Essa foi a comissão formada primeiro para poder trabalhar no processo de emancipação. De 88, que demos entrada de tudo. E a de 91, que iniciamos, foi já outra reunião. Aí que tinha um final do Mauro Cristo, né? Que foi um grande colaborador também, que era eu e ele, né? E tivemos o contato com o Lúcio Merson, e aí ele, né? Nós que fazíamos tudo. E num dia que teve a votação na Assembleia, para poder autorizar o plebiscito Marechal, nós alugamos um ônibus da Itapemirim, enchemos pessoas, e vamos. As pessoas foram de carro e as pessoas que não tinham carro foram de ônibus, né? Fizemos uma festa dentro da Assembleia lá, né? Quando o nosso processo de emancipação passou no plenário da Assembleia. Então, Marechal Floriano tinha um telex aqui, que era a produtora, a Vírgula Agrícola, né? Dr. Stark, que na época nós fizemos questão de caminhar um telex, não era telegrama, nem fax, nem nada, era telex, né? Para cada deputado, agradecendo. Então eu tenho aqui em mãos o recibozinho, né? Foi encaminhado ao deputado Paulo Artung. Nós mandamos para todos os deputados agradecendo a eles o trabalho, né? Pela votação, né? Então no dia do plebiscito, nós tivemos o plebiscito, foi no dia 30/6/91, lá na escola Emílio Rila. E nós tivemos, num dia, uma votação de 3.623 sim, pela criação do município. Nós tivemos 288 não. Nós tivemos 90 votos em branco.
e nós tivemos 26 votos nulos. O pessoal anularam, não sei, bom motivo anulou o voto, né? Então esse aqui é um documento também, é cópia, mas ele é a cópia autêntica, autenticado do documento original, porque o documento original fica no fórum, né? E temos uma coisa aqui com a relíquia que muitas vezes as pessoas não sabem. O município, nós tínhamos um hino, nós tínhamos um rapaz que era agente da estação de Marechal Floriano, chamava Carlinhos da Estação, um moreninho lá de Cachoeiro, e ele fez um hino do nosso Cante Conosco a Música da Vitória. Foi a música da Vitória que nós fizemos. No dia da eleição do Sim, nós tivemos uma surpresa, foi o governador do estado, Albino de Reis, chegou aí. Nós estávamos tudo organizado, daqui a pouco o helicóptero sobrevoando o Marechal, foi atrás na igreja, ali tem um salão na igreja, pousou. Aí levantou poeira para tudo quanto é canto, aquele espalhou gente, aí acabou, aí foi uma festa, ele veio abraçando todo mundo, ele como ele era muito amigo, né, e ele veio, e a gente, aí foi uma festa, né. E aí eu tenho umas fotos aqui, são fotos do dia do Sim. Tem aqui, ó, os jovens com cartaz, né, tudo dia 30 de junho, Sim, para emancipar. Nós temos aqui uma foto também do nosso saudoso, que ajudou a nós muito, né? A emancipação do Marechal, o deputado Lúcio Messon, a esposa dele, e o finado Silvio Lenk, né? Temos aqui eu votando, no dia do plebiscito do Sim, nosso governador do estado, Albino Azeredo, que ele veio fazer a visita, o nosso QG que é lá na farmácia de Suari, da onde que é a padaria do Vicente hoje, nós tínhamos um QG ali com os carros chegando e controlando, carros chegando, saindo, né? Isso aqui já estava uma emancipação, o pessoal lá na Praça Santa Rita, já na festa, já. E aí conseguimos, graças a Deus conseguimos nossa emancipação do município de Martins. O doutor Lorival Berg era o prefeito de Martins, ele ficou interino ainda Marechal de Martins, né? Olhando, porque aí em 92 houve a eleição para eleger o prefeito, os 9 vereadores e o vice-prefeito. Então foi consagrado prefeito Marechal Floriano Elias Kiefer, Carlos Alberto Prestes, vice-prefeito, né? E os mais 9 vereadores, que eu fiz parte desse corpo de vereadores de Marechal Floriano. Eu estava num partido na época, no PDT, o Elis também era do partido meu do PDT, e muita gente às vezes questionava, porque o Mauro, que era muito meu amigo, meu irmão, que nós trabalhamos no processo de emancipação, e ele foi candidato a prefeito também, com vice de honório, mas eu, por questão partidária, como eu estava no partido do Elias, eu não pude apoiar indiretamente o Mauro, largar para ir juntar com ele, né? Então o Mauro foi muito bem votado, uma pessoa que Marechal deve muito ao Mauro Cristo também, sabe? E aí eu fui eleito vereador, na época, com 210 votos, né? Na época tinha acho que 3 mil e poucos eleitores, 4 mil eleitores, era muito votos, né? Na época. O Cacau Lorenzoni, que é o prefeito hoje, também foi eleito também vereador, que ele era vereador de Martins, né? Aí ele veio por Marechal, foi eleito, foi mais votado na época, aí foi presidente da Câmara por 2 anos, primeiros 2 mandatos, e eu o segundo mandato, sabe? E eu era o presidente da Comissão de Justiça da Câmara. A lei orgânica do município, foi eu que elaborei a lei orgânica, passou para mim minha mão toda a lei orgânica, né? E depois foi a aprovação em plenário. E nós começamos o município do nada. Nós não tínhamos uma mesa para sentar, uma cadeira para sentar. Não tinha uma mesa para escrever. Então, na época, nós devemos muito também o governador na época, né, o Albino Azeredo, que era o governador do estado, do mesmo partido também meu. Ele colocou um grupo de pessoas lá do palácio para ajudar a construção do município de Marechal Floriano. Que ele mandou na época o Zé Pimenta, né? O Pimenta, todo mundo quis o Pimenta. O Zé Eugênio mandou mais as pessoas, a dona Luizinha,
que era um contador, então veio para nos ajudar a montar o município de Marechal Floriano. A primeira prefeitura de Marechal Floriano, ela foi ali onde trabalha a rodoviária. Era em cima, onde tem a rodoviária, era em cima a prefeitura ali. Ali que nós iniciamos a prefeitura de Marechal Floriano. Na época, Venda Nova do Imigrante era emancipado, e eu também não posso deixar de falar sobre uma pessoa que foi fundamental para a nossa criação no município, que era foi meu amigo, Omar Potrage. Ele era o prefeito de Santa Maria de Jedibá, que era o último município que tinha emancipado o município de Espírito Santo, né? Depois foi nós. Então ele já tinha 4 anos de administração. E eu peguei amizade com ele e eu ligava para ele, quando precisava de qualquer coisa, eu ligava para ele: Omar, precisa de uma reunião, você precisa da sua presença aqui, para você falar sobre a sua experiência administrativa de administrar um município recém-criado. Ele largava tudo que ele tinha e vinha. Devemos muito a ele. Marechal Floriano deve muito ao Omar Potrage. E eu sempre trabalhando pelo município. Em 2005, eu retornei outra vez como secretário de Administração e Finanças da município de Marechal Floriano, no mandato do Elias Equife. Depois fui para a Secretaria de Obras. Depois a minha grande amiga prefeita Eliane Lorenzoni, uma grande prefeita que o Marechal também já teve, aí eu retornei com ela, fiquei mais 4 anos com ela na assessoria de planejamento dela. Mas eu não paro de ajudar o município, e hoje eu estou lá no 2º mandato de diretor-presidente da instituição Sou Feliz, tá? Que é outra coisa de grande valia que nós temos dentro do Marechal Floriano. E muitas vezes a gente não dá valor que nós temos ali, que nós cuidamos dos nossos vovôs e nossas vovós. Que muitas vezes as famílias do nosso município não têm condição de cuidar dos nossos pais, nossos avós, e nós temos uma institucional que nós cuidamos. Então a emancipação de Marechal Floriano, ela foi, para nós foi um grande marco na história do município hoje, que ela tem que ser preservada, tem que ser contada, para que nossos filhos, nossos netos saibam quem lutou pela criação desse município, né? Que não foi fácil, tá? Nós tivemos muitas pedras no caminho, mas graças a Deus conseguimos detonar todas e passar ileso. E hoje está essa maravilha que é Marechal Floriano, crescimento, né? Já com esses anos todos de emancipado, né? Passou vários prefeitos, né? Então, após esse breve relato da chegada minha, Marechal Floriano, de ver o município, o distrito, aquele distrito pacato, pequeno, e hoje está um município com um grande potencial de crescimento industrial, comercial, turístico no município de Marechal, eu gostaria de agradecer a todos que participam, né, do desenvolvimento de Marechal Floriano, na pessoa do nosso amigo prefeito João Carlos Lorenzoni, Cacau Lorenzoni, ninguém conhece João, só Cacau Lorenzoni, né? A secretária de Turismo, a Gorete Gerardi, pelo belo trabalho que vem fazendo na frente da Secretaria de Turismo Marechal Floriano, né? A sua auxiliar, a Baluarte, Sônia Werneck, que é uma amante da cultura. Nós graças a Deus, nós temos muitas coisas hoje em Marechal Floriano, resgatar da cultura. Agradeço a ela também, porque ela corre atrás, ela é uma amante da cultura. Ela não é secretária, não é assessora, não é nada, ela é uma amante da cultura, para o resgate da cultura em Marechal Floriano. E quero agradecer ao Diogo, que está fazendo essa entrevista, né? Esse trabalho magnífico que está fazendo para o resgate da cultura de Marechal Floriano, ouvindo várias pessoas do município, cada um com sua fala, né? Cada um com sua passagem de vida no município. Quero agradecer a todos.